Oi, 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 sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mil Floripa. E hoje, com uma convidada muito especial, Larissa Santos, pedagoga, manezinha. Ela é escritora, mentora também de mulheres e mãe de pet, assim como eu, já me identifiquei. Seja bem-vinda, Larissa. Muito obrigada, Laís. Um prazer estar aqui no podcast. E vamos lá. Poder contribuir e contar também um pouquinho da sua história, né? Com certeza. A Larissa, a gente trocou algumas figurinhas, a gente não se conhecia pessoalmente, mas eu me identifiquei muito com a história dela, e principalmente com história de superação, que é coisas que realmente eu gosto e me conecto, né? Quando a pessoa consegue, desafios todo mundo tem, né? Mas quando a pessoa consegue pegar aquele desafio, olhar de uma forma diferente, usar ferramentas, né, para poder passar por ele e através disso realmente evoluir, fazer uma transição de carreira, ajudar outras mulheres, que é o caso da Larissa. Então, conta um pouquinho pra gente da sua história, dá uma introdução aí até para as nossas seguidoras, né, poder conhecer um pouquinho mais você. Então, gente, eu me divorciei em 2025. Nesse divórcio, eu digo que eu perdi tudo, porque a questão de estabilidade emocional, estabilidade financeira, foi tudo por água abaixo, assim, né? Perdi meu apartamento, troquei meu carro pelo meu cachorro, como eu te comentei, e perdi o meu consultório. Eu tinha um consultório de psicopedagogia clínica aqui no centro de Floripa e acabei não conseguindo me estruturar, né, emocionalmente ali, e acabei soltando tudo, assim, soltei tudo de uma vez. E para me reconectar novamente, assim, eu comecei porque houve também muitas questões, psicológicas, né, de abuso psicológico, de uma tensão também por minha parte de o que que as pessoas vão pensar, eu divorciada, o que os meus pais vão pensar, como é que as pessoas vão reagir referente a isso, e eu comecei a me fechar. Eu fiquei mais ou menos uns 2 meses trancada em casa, não conseguia sair, somente saía de casa para academia, academia para casa. E Graças a Deus teve academia, né? sim, sim, a academia me ajudou muito, assim, a questão de me olhar como mulher, me olhar com mais cuidado também, E um respiro, né? e um Imagina se você respiro. só saía pra ir pra academia, imagina se não tivesse academia nesse processo. Uhum, era, eu digo assim, o cortisol bom que tinha no meu dia. Uhum. Era o meu dia se resumia aquilo. Além de oração, e enfim, mas meu alívio era a academia naquele momento. Que te tirava da sua caverna interna, né? Uhum, sim. E Larissa, conta pra gente, até pra fazer uma analogia. Você ficou quanto tempo casada? Eu fiquei 6 meses. 6 meses não, 6 anos. 6 anos 6 casada. anos. E qual foi o momento exato que você percebeu que não tinha mais volta? Teve algum momento assim, ou foram várias, né, brigas, enfim, vários desencontros, ou teve um momento que você virou a chave, assim? Eu te pergunto isso porque às vezes tem muitas mulheres, né, que podem estar nos assistindo e tá passando por algum problema, alguma crise no casamento e às vezes fica, mas será que é o fim? Será que eu tento mais um pouquinho? Então, por isso que eu te pergunto, qual foi o momento, assim, que você viu que não tinha mais como seguir? E se teve, lógico, né, esse momento. Teve esse momento, a gente tentou retornar, porém, houve situações de abuso psicológico. Eu já estava fazendo terapia, a terapia me ajudou muito a ver isso, Uhum. a ver esses momentos de abuso, a Você começou a ver. terapia porque estava com problema no casamento, e daí, através da terapia, talvez você viu que realmente não tinha mais como continuar naquele relacionamento. Podemos dizer assim? Sim, a gente começa a perceber que não dá mais quando a gente vai pegando esses problemas e deixando levar com a barriga. A gente vai levando com a barriga, vai levando com a barriga, uma hora estoura. Fácil. É, 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 é certo.
É muito certo isso. Quando a gente vai levando, é como se fosse a gente colocando o problema dentro de uma caixa e essa caixa, ela não suporta mais. Uhum. Uma hora ela vai estourar, ela vai transbordar. E transbordou. A gente tentou resolver de uma forma, né, com terapia, com líderes de casais, porém, já estava transbordando demais. Eram muitas coisas para ser resolvidas. Eram coisas demais. Eu não posso explicitar aqui o que é necessário, porque chegou aí para a questão de justiça, então eu não posso falar muito nesse sentido, né? Uhum. Mas a terapia, ela me ajudou muito nisso, assim, a enxergar esses pontos em que eu não podia, aceitar. Não podia mais aceitar aquilo. Porque eram uns tantos desrespeitos, uma coisa foi levando a outra, que eu não podia mais aceitar. E o próprio, né, o próprio psicólogo falava que isso não é aceitável, é como se você estivesse aceitando migalhas, Uhum. né, e as migalhas, você precisa colocar um limite quando você começa a perceber que entre mim ou ele, eu prefiro eu. Para mim sobreviver, eu prefiro eu. Né? Tem um momento da nossa vida que a gente precisa escolher ou eu, ou as outras coisas, ou outras pessoas. Eu preciso me escolher primeiro. Eu até comentei com uma amiga que ela falou assim, ela estava passando por um processo de divórcio bem parecido com o meu. E ela disse assim, mas eu tenho meus filhos e tudo mais. E eu comentei assim, primeiro pense em você. Porque se você não pensar na tua sanidade mental, não pensar, na sua estrutura emocional primeiro, como é que você vai querer cuidar do outro? Não Uhum. tem como. E eu fiquei muito nisso, assim, porque eu era muito tratada como uma pessoa que resolvia tudo. E a pessoa que resolveu tudo numa hora desmoronou. É, a pessoa que cuida de todo mundo geralmente não cuida de si, né? Esquece, né, de olhar pra dentro, olhar pra si. Isso é uma coisa Sim. muito normal de quem geralmente tem esse perfil de cuidar do outro, né? E tá sempre muito disponível. Geralmente a pessoa esquece de si mesmo, né? E o resultado foi crises de ansiedade, crises de pânico, crises de choro, depressão profunda. Foi algo assim e veio tudo de uma vez. E aí, para poder eu sair disso, foi muito Deus. Porque se não fosse ele, eu não estaria, eu digo que eu não estaria aqui, aonde eu cheguei. Uhum. Né, eu saí, eu emergi no fundo do poço, porque uma amiga, ela entrou em contato comigo e falou assim: "Larissa, vamos entrar em jejum, em consagração, vamos ver o que que isso vai dar? 21 dias de jejum e consagração, para você sair disso, desse fundo do poço". Aí eu peguei e pensei: "Não, eu vou fazer isso. Eu vou sair daqui". E nesses 21 dias a gente comeu pão, carne e água, só, e oração. E só oração, oração de renúncias, oração de, reconstrução, de restauração, e o Senhor foi me dando um livro no meio desses 21 dias, e cada madrugada que eu acordava, o Senhor me dava uma parte do livro, assim, e ia tratando coisas e situações de dentro de mim que eu coloquei no livro que pudessem ajudar mulheres e Uhum. famílias também nesse processo. E antes desse seu processo de separação, você já era uma pessoa ativa na igreja? Já era desse movimento? Ou foi algo que você realmente encontrou nesse processo? Não, eu já era da igreja, sim, aham. Já Eu já frequentava, já frequentava era. a igreja, sim. Ah, legal. Eu queria saber se você consegue diferenciar o que é uma crise passageira de um fim de um ciclo. Se você consegue dar, por exemplo, alguns tópicos, assim, sabe? Não. O que é uma crise pra você, né, dentro da sua experiência? O que são coisas de crise? Porque todo casal, né, tem crise, tem desentendimentos, mas você consegue fazer essa diferenciação, assim, com a sua experiência?
Crise de casal. Como eu vivi com uma pessoa narcisista, uma crise é quando as duas. Primeira coisa, as duas pessoas têm que querer. Elas têm que querer resolver. Não adianta uma querer levar com a barriga e a outra tentar ajudar. Eu tentei muito com oração, eu tentei muito com jejum, sozinha, né? Depois a pessoa percebeu que já estava quase estourando. Não, vamos entrar nesse mérito, vamos orar juntos. Não deu certo. Uma coisa que é muito importante quando você se casa é você ter um líder para estar junto. Líder de casais, um grupo de amigos. Eu não tinha amigos, fiquei muito tempo sem amigos. No casamento eu não tive amigos de casal, assim. Mas por escolha sua, de você se afastar, ou por uma questão do casal, assim, de um viver muito pro outro e acabar esquecendo do mundo? Um viver muito pro outro, assim. Porém, eu digo que ele tinha mais amigos do que eu, assim. Uhum. Quando eu queria fazer amizades, acontecia de que ele não aceitava muito bem. Não gostava, era ríspido com os outros. Por esse constrangimento, eu acabei não tendo mais amizades, eu acabei ficando Se isolada. fechando muito pro relacionamento ali, vivendo... Uhum, sim, mais nesse sentido, assim. E isso também é um sinal, né? Uhum. Isso é um sinal muito importante, porque você não pode viver somente para o outro, nesse sentido. Você precisa ter o seu momento de lazer, você precisa ter os seus amigos para você descontrair com outras pessoas, pensar em outras coisas, sair um pouco dos problemas. Nem que seja, né? Tem amigos da igreja, amigos de fora, não interessa. Amigos do trabalho, sair com eles, assim, é importante. Ter amizade é muito importante. A amizade, elas te ajudam em situações difíceis também. Aí, quando a gente tá em crise de casamento, em situações dessas, quando você tem amigos, eles podem te ajudar também te dando conselhos, né? Se não tem um líder de casais, casais mais velhos que vocês conhecem, sabe? Ajudam muito nessas horas, porque quando a gente é novo, nesse sentido, né? Acabou de entrar no casamento. Imaturo, né? Imaturo, não tem com quem tu se espelhar. E a gente sempre precisa de alguém para se espelhar, né? Uhum. E para ter trocas também, né? Sadias. Trocas de experiência, sim, com certeza. Eu acho isso bem interessante que você tá falando de se fechar. Que eu vejo muitos casais, não só casados, às vezes a pessoa começa a namorar e se afasta muito das amigas, né? Eu já tive amigas que se afastaram muito de mim e de outras amigas, e por ter um parceiro mais ciumento, mais controlador, extremamente dominante, e é muito isso que você fala, né? Que você falou. Às vezes o homem não muda tanto a vida e os hábitos dele, ainda continua ali com os relacionamentos, mas tem uma postura mais de intimidar a parceira e querer que a parceira vive, né, focada 24 horas no casamento. Não foi seu caso, mas muitas têm filho, daí realmente a vida é marido e filho, né? E eu acho isso, assim, um grande erro. Eu sou totalmente contra, eu sei que você tem uma criação, né, cristã, então, assim, até dentro dos princípios bíblicos, e o que fala a Bíblia é que no casamento o homem e a mulher viram um só carne, né, uma só carne e um só corpo, e eu acho essa frase específica muito perigosa, porque eu acho que alguém tem que morrer pra virar um só no casamento, e geralmente quem morre é a mulher, assim, né, então eu acho que mesmo na Bíblia, por mais que eu sou cristã, eu acredito na Bíblia, tem várias passagens e interpretações que eu interpreto de maneiras diferentes, e eu acho que a gente tem que ter até um certo cuidado, porque se você for levar tudo a ferro e fogo, eu acho que geralmente quem se dá pior, principalmente em questão de casamento e relacionamento, é a mulher, né? Então isso que você falou de realmente não ter amigas, se fechar, assim, eu não consigo imaginar, eu sou casada há 14 anos, nesse período, já passei por várias crises, acho que a gente tá sempre passando por alguma crise, resolvendo alguma demanda, né, no relacionamento,
Mas eu não consigo imaginar, assim, eu, Laís, que sou super ativa, sem as minhas amigas, sem a minha rede de apoio. Eu acho que o casamento fica até chato, sabe? Se você não tem também a sua amiga pra trocar, o meu marido fez isso, o meu também. Então, né? Então, é até assim um conforto, troca. Daí, às vezes, você fala com a sua amiga alguma coisa, com a sua mãe, e a pessoa, olha, isso eu já acho estranho. Eu já não aceito. Então, assim, até pra sinalizar, pra não deixar entrar no fundo do poço tão grande, porque se você tem amiga, às vezes amigos, né, às vezes o que talvez no primeiro momento você acha é o jeito dele, né, e trata como normalidade, as pessoas que realmente estão do seu lado já vão te sinalizar, opa, Larissa, mas isso não é um comportamento legal, não tem como isso ser aceitável, ser tolerável. Então, até um alerta, né, para as mulheres que às vezes está começando um relacionamento, tomar muito cuidado com essa coisa de realmente se fechar para o mundo e se fechar para amizades, às vezes até com a família. Eu acho isso extremamente perigoso. Eu não acho que tenha como dar certo, tanto na minha experiência de casada, como experiência de outras amigas. Então, assim, uma só carne, um só corpo, sou totalmente contra essa interpretação bíblica dessa forma, sabe? Porque eu acho que alguém tem que morrer pra virar um só, e quem morre é sempre a mulher, assim, no meu ponto de vista. Não sei o que você pode falar disso, que eu sei que você é cristã, né? Você com certeza acredita na Bíblia, tudo mais, até da sua experiência. Então, a questão de ser um só vai muito além no quê, né? No que eu te digo? Ser um só é como se o Senhor estivesse dizendo que quando você se casa, você se torna uma alma só com aquela pessoa, né? E em nenhum momento o Senhor fala assim, a mulher precisa se doar nesse sentido, é muito pelo contrário. Paulo fala na Bíblia que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E se a gente pensar, o que Cristo fez com a igreja? Ele morreu por ela. Uhum. Eu digo nesse sentido de que ele deu a vida por ela, mas não foi a mulher que deu a vida por ele. Foi o quê? Foi o homem que deu, porque a responsabilidade dele é o quê? A responsabilidade é proteção. É nesse sentido. O Senhor fala assim: eu quero que o homem proteja a mulher, porque a mulher é frágil. Uhum. Nesse sentido, eu digo, mulher é mais Perfeito. frágil fisicamente, a gente sabe disso. Uhum. Agora, geneticamente falando, né, se a gente parar para Claro. pensar, né? Mas é nesse sentido, tanto que eu estava orando pelo Senhor e falando assim: Senhor, será que eu vou me relacionar de novo, depois de tudo que eu passei? E Deus me deu uma visão. E a visão era uma caixinha fechada assim, e abria e tinha uma joia. E o Senhor falava: a joia é você. Eu vou te dar uma pessoa que te protege e não que precisa ser protegido. No sentido de que, como se fosse uma mãe e um filho, Uhum. de que a mãe que tem que cuidar do filho e proteger o filho. Não. Marido protege mulher, a esposa protege os filhos, e assim é a hierarquia que a Bíblia ensina, Uhum. nesse sentido. Mas essa doação, a responsabilidade masculina é muito maior do que a responsabilidade feminina, porque ele está, segundo Deus, a responsabilidade do homem é a proteção da casa inteira. E o que tem acontecido hoje é o contrário, a mulher tem sido a proteção do homem, e isso é muito ao contrário, é muito fora, assim, daquilo que o Senhor fala, né? Uhum. E a gente vê ainda pregadores, pessoas falando, não falando diretamente, mas de uma forma muito indireta e sutil, que é sobre a questão de que a mulher tem que se doar, a mulher tem que orar mais, a mulher tem que fazer isso. Mas e o homem? O homem também tem que orar muito mais, porque se a mulher já está orando, ele tem que orar muito mais, porque a responsabilidade dele é maior do que a da mulher nesse sentido. A hierarquia espiritual é muito maior. A responsabilidade dele é sobre a mulher e sobre os filhos nesse sentido. O que eu vejo hoje em dia é que
Eles pegam, às vezes, passagens da Bíblia de uma época onde a mulher não trabalhava, né? Onde a mulher ficava em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, e tinha um papel bem diferente do que a mulher moderna tem hoje na sociedade. E o marido era completamente responsável, às vezes, por toda a renda, pela caça, né? Por tudo, assim, outra dimensão de mundo, e daí traz para a realidade de hoje, onde a mulher tem que trabalhar, tem que dar conta dos filhos, tem que dar conta de tudo, só que financeiramente, às vezes, também ela dá conta e não tem problema nenhum. Só que daí fica tudo muito sobrecarregado, né? Pra mulher. Então, eu acho que é mais ou menos isso que você tá falando, que a mulher tem que se doar muito mais e o homem, né? Só para você ter uma noção, eu tinha meu consultório, mas antes de ter meu consultório, eu trabalhava 8 horas por dia, ele trabalhava 6. Eu descobri depois que ele ganhava mais do que ele disse para mim, e descobri isso no divórcio. Isso para mim foi uma facada. A questão de confiança aqui só foi desmoronando, assim, né? Então, e foi muito interessante porque eu orei ao Senhor em dezembro de 2024, a gente estava separado aí. E quando eu orei ao Senhor... Você disse que separaram, tentaram e depois separaram definitivamente, né? Foi. Nessa primeira separação, Larissa, foi quanto tempo vocês separaram de casa realmente? Vocês se afastaram só pra gente... Sim, foi. Aconteceu uma situação em que a minha família precisou me tirar de casa, porque era uma situação bem grave. E aí eu morei por 45 dias na casa dos meus pais. Tá. Voltamos, depois de bastante insistência também, e conversa, vamos tentar de novo. Porém, quando voltamos, nós ficamos um mês juntos. Eu estava tendo crises de ansiedade, crises de choro por algumas situações, como não posso mencionar aqui, mas algumas situações que estavam acontecendo, e eu saí. Aí saí, ficamos 2 meses separados. Ele foi para outro lugar, para outro estado dele lá, e voltou. Quando ele voltou, eu fui orar ao Senhor, o que o Senhor queria para mim. E o Senhor falou: eu não quero mais esse casamento. Eu não aceito mais. Porque a gente nunca sabe o que a pessoa pensa ou faz. A gente nunca sabe o que o outro já está planejando. Mas o Senhor, ele vê. E foi muito engraçado, foi algo muito engraçado, porque o Senhor me mostrou muitas coisas que foram acontecendo ao longo dos meses de 2025. Assim, coisas que eu orei e o Senhor me revelou ali, e foi aparecendo, e foi acontecendo. Dele indo na casa de outras pessoas falando de mim, no bairro onde eu estava, de ele postar que eu pedi o divórcio para ele nas redes sociais. Então, houve muitas situações ali que aconteceram e que o Senhor já tinha me revelado. E o Senhor já tinha dito: eu não quero isso para tua vida. Aí, imagina se eu tivesse um filho. Eu não ia pedir divórcio. Aí eu ia ficar presa nessa situação, né? Foi uma coisa assim, o Senhor conhece o nosso coração. Sim. Então, foi uma situação assim bem complicada. E quando eu pedi, enfim, ele meio que tá ok. Depois ele tentou de novo várias vezes e foi me revelando. Cada vez que ele ia tentando, assim, com as terapias também, eu fui vendo muitas situações do passado que não condiziam com algo que se chama amor, que a gente fala que é amor. Não parecia um amor, parecia uma pessoa que precisava de alguém para ajudar ele. Porque quando eu comecei a fazer a projetar meu sonho, que era o consultório clínico de psicopedagogia, aí que ele começou a burlar essas situações, Sabotar de uma certa forma. Falava que precisava do carro, aí eu tinha que sair mais cedo para ele poder pegar, mas ele nunca precisava do carro. Chegava, não preciso mais. Situações assim. E nesse momento
E aconteceram muitas outras situações, assim, que eu digo assim, hoje, né, com o amor que eu tenho, amor próprio que eu tenho, por como eu consegui entrar num relacionamento desse. Como eu consegui aguentar uma situações dessa, assim, coisas que eu colocava limite nas coisas. Olha, eu não a uma coisa que eu não aceito, vinho dentro da minha casa, bebida, porque meu pai, ele é alcoólatra, então eu não queria isso pra minha vida. Uhum, é algo que te faz mal. Sim, e uma vez ele ganhou, né, um vinho, e aí eu falei assim: "Não, eu vou jogar fora". "Não, mas a gente pode usar no né, pra fazer comida". Falei: "Não". Eu peguei e joguei fora, porque são coisas que eu não tolero, não Uhum, tolerava. E várias outras, assim, que agora não me vem na memória, mas várias outras situações, assim, de desrespeito que foram acontecendo, e algumas eu fui infelizmente aceitando, que hoje eu falo: "Eu não devia ter aceitado", porque foi um limite que eu coloquei, que eu impus, e que ele passou desse limite. A questão de perdoar. Quantas vezes eu não perdoei ele por várias situações. uhum. E aí a gente usa aí vem aquela questão de usar 70 vezes 7 da Bíblia. Eu não devia ter feito isso, por exemplo, no namoro. Namoro a gente não faz isso. No namoro, 70 vezes 7 isso não existe. Se passou do teu limite, questão do desrespeito, acaba aí. Porque o homem vai entender que ele pode te desrespeitar várias vezes. Ele vai entender que ele pode passar por esse limite a hora que ele quiser. Então, quando você se casar com ele, ele vai entender que você está presa a ele, que foi muitas vezes o que eu senti. Muitas coisas eu falava com ele, ele entendia como: "Ela tá presa a mim, porque tá casada, ela não vai pedir o divórcio". Porque de tantas vezes que eu, perdoei essa pessoa, ele deve ter entendido nesse sentido: eu posso passar do limite a hora que eu quiser. Sim. E o que dói mais pra você? A perda do parceiro ou a perda da rotina, né? Porque a pessoa que é casada, ela às vezes a gente até esquece depois de um certo período como que é não ser casada, né? A gente se vê de uma outra maneira, né? De um outro mundo, assim. Então, às vezes a pessoa pensa que uma separação é a falta daquela pessoa. Lógico que a gente também, a convivência diária, a gente vai sentir falta, né? Da pessoa e tal, mas às vezes a gente sente mais falta, né, de tudo em volta, o casamento, o estado civil, do que da pessoa em si. Pra você, o que foi mais difícil? Essa perda do parceiro, né? De uma hora pra outra, você se vê, não, agora realmente eu tô sozinha, eu sou uma mulher separada, ou da rotina, dos planos, talvez, que vocês tinham juntos? O que que eu posso te falar? Eu acho que a minha maior falta, na verdade, eu senti o Senhor me completando, porque eu entendi que eu não tinha uma identidade, essa identidade ela foi criada durante o casamento de uma forma muito, eh, tóxica. Uhum. Eu acho que eu perdi a minha identidade, e quando eu perdi a minha identidade, acredito que o Senhor falou, né, o Senhor me pegou e falou assim: "Volta, volta". E quando eu comecei a reconstruir a minha identidade, tanto que quando eu mudei o meu nome agora de solteira Larissa dos Santos Silveira, Aham. quando eu mudei o meu nome, eu fiz até uma menção disso no curso que eu tô fazendo para mulheres agora, que é sobre a mudança de nomes na Bíblia. Quando o Senhor, ele muda o nome de algum personagem bíblico, como de Sarai para Sara, Abrão para Abraão, ele está mudando propósitos, identidades, caminhos que antes eram para lá, agora o Senhor estava trazendo para cá. Então acho que o Senhor fez isso muito comigo, assim. Eu acho que eu me perdi de mim mesmo. Eu Uhum. acabei me perdendo e me encontrando depois do divórcio. Comecei a me encontrar nesse sentido. E as faltas, hoje eu não sinto essa falta, Mas tem porque quanto tempo? hum?
Tem quanto tempo já a separação? Essa separação de divórcio mesmo foi em julho. Então tem quase 1 ano. Quase 1 ano. Então hoje, após quase 1 ano, você já não sente falta mais do parceiro, do casamento, é uma coisa que Não. tá bem resolvida. Sim, sim. E me diz uma coisa, qual foi a primeira coisa, você fala muito de identidade, né, que você se perdeu, assim, de si mesmo. Qual foi a primeira coisa que você fez por você mesmo logo após se separar que você não podia fazer casada, por exemplo? Que você não estava fazendo, às vezes não é nem que você não podia, que você não estava fazendo casada. Posso ser sincera? Me cuidar. Me cuidar. Olhar pra mim. Olhar pra mim. Ele tinha um iPhone, eu não tinha. Ele tinha né, coisas boas, eu não tinha. Até coisas pessoais, Roupas. Roupas, ele tinha roupas de marca, eu não. coisas bem básicas, então. Sim, básicas, situações, coisas básicas. Skincare, não fazia skincare. Maquiagem eu tinha, mas era a básica da básica. Então, eu fui me reconstruindo mesmo, até como mulher, assim, Aham. não só a minha essência, mas como mulher mesmo. Você falou, citou, né, as redes sociais, que ele chegou a postar alguma coisa hoje em dia. Até nisso é engraçado quando, por mais que a rede social, uma coisa está muito presente na vida de todo mundo, mas quando a gente não passa por certas situações, a gente nem se dá conta de algumas coisas, né? Daí você falou que ele postou nas redes sociais, algo da separação, então lógico, né, que vocês tinham redes sociais, né, tanto você como ele. E como foi pra você essa questão das redes sociais após o término? O que você indica? Eu sei que você, depois a gente vai entrar um pouquinho na parte do seu livro, né? A gente tá falando um pouco ainda da separação e do processo. Depois a gente vai falar o pós, que é a parte mais legal, acredito eu. Mas já fica aí de dica e até de sinalização pra quem pode estar se separando, passando por um processo parecido. Como foi pra você? Como que você agiu com as redes sociais? Bloquear, deixar de seguir, fechou o Instagram, apagou? Como é que foi pra você essa questão de redes sociais? Porque às vezes parece que não é importante, mas é importante, né? De uma certa maneira, isso tá muito presente, faz muito parte de quem a gente é, né? Só se a pessoa falou pro profile que não, mas normalmente é uma coisa que a gente tem que lidar também, né? Sim, com certeza. Eu tinha 2, né? Eu tinha o profissional, que é o de psicopedagogia, e eu tinha o meu que era fechado. Aham. Só Seu tinha pessoal. o meu pessoal, só tinha 200 seguidores, assim, bem, bem fechado. E o outro tinha quase 900, 1000 ali de seguidores. O pessoal eu excluí. Eu excluí, assim, fui na cara e na coragem, excluí tudo. Mas as memórias, as fotos, excluí. Tinha muitas fotos minha e dele, assim, Uhum. até porque eu não tinha muitos amigos e excluí, foi. E a do profissional que foi mais doído, assim, porque eu construí com muito esforço, né? A gente sabe que nas redes sociais pra fazer uma construção profissional, precisa de muitas coisas. Por exemplo, fazer vídeos, reels, story, feed e enfim. É um investimento de tempo e financeiro e tudo, né? É uma Sim. construção que a gente vai fazendo para criar ali uma cartela de clientes, uma autoridade, um posicionamento no digital. Então é algo Isso. trabalhoso, né? Que às vezes demora anos, né, para ser construído. E aí eu tive que excluir. Para mim foi muito dolorido, porque eu tinha pessoas ali que eu podia fazer grandes parcerias, né? E aí Então você excluiu tanto o profissional como o pessoal. Ali no primeiro momento, para você para não ver o que ele estava postando, para se proteger. Sim, eu bloqueei toda a família. Bloqueei todo mundo. Bloqueei ele também, porque no momento ele estava vendo muito meus stories, assim, e eu me senti incomodada. Aquilo estava te fazendo mal, te afetando. Sim, e aí eu bloqueei. Bloqueei tudo, assim. Ele me bloqueou também, e aí só que ele não sabia que tinha uma pessoa lá que viu o story.
Uhum. Porque ele postou e eu não sabia. Uhum. A pessoa que viu entrou em contato comigo e disse o que aconteceu. Uhum. E aí foi interessante porque depois que ele postou isso, eh, ele tentou conversar comigo. E aí eu já estava indignada. Aí eu falei assim: "Sua cobra", eu Se xinguei tinha horrores. qualquer chance de Não, qualquer perdão, e ali foi a não. gota d'água. Foi. Porque daí você viu realmente ele pintando uma história, contando uma narrativa que não era a real, né? Que não era o seu posicionamento, achando que você não ia ver e que poderia, Aham. né, contar a história que fazia sentido pra ele, pra internet, pros amigos, pros conhecidos e sair bem bonito, né? Uhum. E teve consequências nessa story, porque eu fiquei 2 anos como esperando pra entrar, na orquestra, e orquestra que eu toco violino, Aham. e eu fiquei 2 anos esperando, e nesse momento eu tive que esperar um pouquinho mais, porque o pessoal que seguia ele ficou vendo e eu fui meio que: "Não, tem que esperar um pouquinho, você tem que ficar um pouquinho em stand-by aí pra poder resolver essa situação e depois a gente vê". Mas graças a Deus eu consegui resolver isso e deu tudo certo. Tive uma pastora maravilhosa, maravilhosa, assim, porque eu já estava por aqui, de várias situações, de várias coisas que estavam acontecendo, principalmente no meu bairro depois disso, que ele saiu conversando, falando mal, né, de mim ali. Várias pessoas vieram falar com a minha mãe, porque a minha mãe é da igreja lá, do bairro, e as pessoas que ele falou foram as pessoas da igreja do bairro, e eu fiquei meio que paranoica também, né. Assim, paranoica no sentido de quando eu saía de casa, eu ficava olhando, assim, com medo de alguém falar comigo, de alguém me julgar, sabe. Uhum. E mesmo que a pessoa não tenha, né, não sei o que ele falou, né, qual foi o sei lá, o argumento ou a narrativa dele referente a isso, mas, ficou muito feio, assim, nesse sentido. Pra ele, eu digo, porque o pessoal me conhecia muito, é isso que eu ia falar, o pessoal me conhecia desde pequena, e eu fiz muita obra ali no sentido de entregar a cesta básica para as pessoas, eu orava pelas pessoas, então a igreja me conheceu nesse sentido, né. Então quando ele falou, as pessoas falaram: "Não, mas a Larissa não age assim, a Larissa Sim. não é assim". A narrativa não, Não não, não bateu. batia de fato com as suas atitudes, a sua essência, como você era e como as pessoas te viam, né? Sim, mas mesmo assim falava muito com a minha mãe. Isso me incomodava muito, porque a minha mãe vinha trazer para mim e eu ficava preocupada. Poxa, minha mãe já é idosa, ela pode ter alguma coisa, alguma situação de, né, pressão alta, alguma situação assim. E eu fiquei muito preocupada nesse sentido. Mas teve um dia que uma moça, que é uma mulher já, que me conhece há muito tempo, e aconteceu que a mãe dele foi ligar pra ela, e ela falou assim: "Não, mas a Larissa não age dessa forma. Ela não age assim. Vocês que são dessa forma. Vocês que são assim". E ela contou isso pra minha mãe. Quando ela contou isso pra minha mãe, eu falei: "Gente, agora eu posso ser eu mesma aqui, eu posso relaxar nesse sentido". Uhum. Te deu um certo conforto, assim, um Me deu certo um acolhimento. conforto, porque eu entendi que as pessoas me abraçaram, que as Uhum. pessoas viram que, na verdade, eu não A estava vilã da história. a vilã da história como estava sendo contado. E para mim isso foi, assim, libertador. Quando a minha pastora, por exemplo, ela ficou sabendo dessa situação, ela me abraçou. Ela me abraçou e eu sou grata a ela até hoje, assim, tanto que ela faz parte do prefácio do meu livro. E se não fosse ela, eu acho que eu teria saído da igreja, assim, porque foi tantas situações, tantas coisas, que a minha vontade foi de sair. Mas eu cheguei pra ela e falei: "Pastora, tá acontecendo isso, isso e isso". Ela falou assim: "Tudo bem, o que que tu precisa?". Ela me acolheu. "O que Uhum. que você precisa?".
Tá precisando de uma oração? Você quer participar da orquestra? Foi por causa dela que eu consegui. Eu consegui entrar na orquestra por causa dela. Porque ele falou tão bem falado ali no lugar onde eu tava, que as pessoas. Eu digo na outra igreja, não é essa da minha mãe, né? Outra igreja que eu tava, que as pessoas já estavam acreditando. Então, quando a minha pastora pegou e falou assim: não é assim que tá acontecendo, a Larissa não é assim, não age assim. E a Larissa tá contando isso, então vamos ver o que tá acontecendo. Eles parece que juntaram os fatos e Infelizmente, abriram as portas é pra mim. muito comum quando o outro se sente rejeitado, né, abandonado, enfim, como a separação realmente foi algo que partiu mais de você, né, foi uma decisão sua e não é uma coisa em conjunta que os dois, não, realmente não tá legal e vamos fazer isso de maneira, né, amigável. Geralmente, quando tem uma resistência de uma certa das partes, principalmente do homem, né, pelo que a gente vê, existe muito essa coisa de tentar desvalidar realmente a mulher, né? Tentar atacar, tentar deixar a mulher como louca, como a errada e a ciumenta, né? E é muito triste isso, né? Você imaginar que você passa 5, 6, 2, não importa, mas passa um período ali dividindo a vida com alguém, se doando, e daí parece que a gente só conhece realmente aquela pessoa na separação, né? Que daí você vê como a pessoa vai agir pelas suas costas, ou até, né, no Instagram lá, querer pintar, querer te diminuir de alguma forma e te prejudicar, né? Porque são pequenas atitudes. Por exemplo, a orquestra era uma coisa importante pra você, que você estava tentando entrar e de alguma forma, né, falar alguma coisa pessoal na internet, pode prejudicar trabalho, né, propósitos de vida, questão de vocês que tem essa parte, acredito que ele também era da igreja, né, então tinha essa parte religiosa envolvida, que com certeza tem um peso muito importante na vida, né, do casal, e é muito isso, assim, eu acho que as mulheres têm que estar preparadas para isso, né, quem vive talvez uma situação parecida como a que você viveu, que vai ter isso quando você toma a decisão de separar e não é uma coisa de comum acordo, você vai ser atacada, você vai, né, talvez ser diminuída, talvez vai ser colocada como a louca, ela que não quer, ela que desistiu, então assim, é uma coisa que a gente vê que infelizmente acontece muito, né, e eu acho que muitas pessoas às vezes ficam realmente com medo e deixando de ser feliz com esse medo, assim, né? O que vão pensar de mim? Como é que vai ser a minha vida? Sim, e a gente imagina, né? Não, se divorciou, aceitou, quis divorciar porque quis, né? Uma coisa assim, tem outra pessoa, ou, né? Enfim. E na verdade, não. Na verdade, eu me escolhi. Eu digo isso, eu me escolhi. Entre eu e uma pessoa, entre a minha vida e uma outra pessoa, eu me escolho. Eu me escolhi, eu decidi me escolher. Porque eu pensei assim, gente, eu tô doando tanto pra uma pessoa que não tá me valorizando, não me pediu, na questão de, não agiu, né, pediu perdão, mas não agiu como quem tá arrependido. arrependido, né, então o que eu vou fazer com uma pessoa assim, que não se arrepende, nossa, quantas coisas que eu fiz por essa pessoa, sabe? Ele construiu muitas coisas juntos não, construímos muitas coisas juntos, mas voltadas pra ele. Quando as coisas foram voltadas pra mim, opa, não pode. Opa, não. Tanto que teve uma fala que ele falou assim: eu tô com ciúme do teu consultório. Opa, como assim? Eu não posso crescer e você pode? Talvez na visão dele você não podia brilhar de nenhuma forma, né? Te afastou de amigos, né? Foi se fechando. E até ali, né? Talvez se você fosse ser muito bem sucedida ali no seu consultório, opa, tá me ofuscando, né? Porque você disse que ele tem traços narcisistas, e isso é muito característico, né? De quem é narcisista. A pessoa quer sempre ser o centro das atenções, quer que a outra fique ali 24 horas por dia, né?
se doando e, né, e não pode ter brilho próprio, não pode, né, aparecer mais que uma pessoa Não, narcisista, jamais. imagina, né? É bem característico. Deixa eu te fazer algumas perguntas mais no geral de como você vê relacionamento, tá? E não que tem vínculo especificamente com esse seu casamento. Traição pra você tem perdão ou cristal quebrado nunca mais cola? Tem perdão. Traição tem perdão. Mas a questão é como que, a partir daí, vocês dois vão seguir, sabe? Como vocês dois vão seguir a partir daí? Porque se eu for perdoar, não é pra julgar, não é pra julgar o outro. No sentido de tipo assim, você vai trabalhar, tem colegas lá que são homens, eu não vou ficar com ciúme porque você me traiu, né? É no sentido de confiar é uma tentativa de confiança novamente. É confiar de novo, não confiar como confiava antes, mas no sentido de uma construção de confiança novamente, uma construção ali novamente daquilo que se quebrou. Mas, assim, eu sou assim porque eu tentei fazer isso, né? Eu perdoei nesse sentido, mas eu perdoei, porém, eu acho que o perdão é perdão. Você perdoou, ok, vamos construir de novo, sabe? Agora, se a pessoa se mantém no erro, é outra história. E eu acho que é importante falar que o perdão, eu acho que ele não anula o que aconteceu. Não, Não tem como a jamais. pessoa. É aquela frase, né? O que a gente vê não tem como desver. Então, por exemplo, a pessoa te traiu e você escolhe dar mais uma chance, né? Acreditando que, foi um erro, não vai acontecer de novo. Não existe essa narrativa de, não pode mais falar, não pode ter nenhuma desconfiança. Não, não. o que a pessoa fez tá feito. Não tem como voltar atrás, né? O que a gente vê não tem como desver. Então, assim, eu acho que o casal ou a pessoa que foi traída pode escolher dar uma segunda chance e tentar, a partir daquilo, uma nova vida. Porque aquelas pessoas também, antes da traição, não existem mais, né? Talvez aquela confiança, o modo de ver o relacionamento, eu acredito que ele vai mudar, né? Mas eu acredito sim que se os dois quiserem e estiverem disponíveis a seguir em frente, talvez, né? Errei e tal, vamos tentar. Eu acho que pode ser possível. Mas a coisa nunca vai ser igual, eu acredito. Que vai ser um novo relacionamento. Aquelas pessoas antes da traição e aquele relacionamento, acho que nunca mais vai ser o mesmo, né? Concordo. O que eu digo, assim, na questão de construção do casal, é como se como se você estivesse se construindo novamente com ele, né? Você vai se construir novamente. Mas uma coisa que eu me coloquei muito, assim, de não julgar. Por quê? Porque aí vai ficar julgando, o que você tá vendo no celular? Vai ficar o tempo todo? O que você tá fazendo isso? Fazendo aquilo? Nesse sentido, porque vai acabar destruindo o que tá tentando se construir de novo. Sim, se for pra ficar neurótico, é melhor não tentar. Melhor nem tentar. Então, se for pra perdoar, eu sou assim, né? Pelo menos, se for pra perdoar, ok, tá perdoado, né? Beleza. Daqui pra frente. Uma nova história, um novo caminho, né? Eu acho que é bem por aí. E cada história é uma história, cada situação, né, é uma situação. Não dá pra também pegar de base, né, o nosso exemplo, o que a gente acredita, mas que fique bem claro, porque às vezes a pessoa acha que, não, mas você me perdoou. Aí passou do limite você me perdoou, então você não pode nem mais falar disso, você não pode, não. O feito é feito e ele vai estar sempre ali, né? Ali. Como uma sombra. E faz parte, tem que conviver com isso. Mas eu acredito, mas eu acredito, Laís, que quando há um perdão sincero das duas partes,
porque provavelmente, né, das duas partes. Porque quando a gente sabe que o outro traiu, a gente também age de alguma coisa, né, a gente estoura, a gente não vai ficar, ai, ok, você me traiu. Sim, de alguma forma De alguma forma a você gente vai usa atacar. até aquilo pra atacar, né? Em momentos Isso. de vulnerabilidade. E quando age o perdão, eu acredito, um perdão verdadeiro, sincero, das duas partes. Eu digo da parte principalmente de quem fez né, o erro, né? Eu acredito que há um renovo sincero. Há algo, porque são duas pessoas que querem continuar, que querem seguir juntas. Que ok, beleza, vamos seguir, vamos juntas. Quando há uma parceria aí, eu acredito que as coisas se renovam, as coisas se constroem com fluidez, eu digo, sabe? Não com um julgamento o tempo todo, mas com fluidez. Eu digo da parte assim, quando a gente tem o Espírito Santo, por exemplo, que nos guia, ele vai nos dizendo, sabe? Uhum. Ai, mas eu vou jogar pra ele aquilo. Não, mas calma, te segura. Será que ele realmente precisa ouvir isso agora? Será que ele precisa? Poxa, chegou cansado. Sei lá, não lavou a louça. Eu vou falar pra ele isso porque ele não lavou a louça? Eu vou falar pra ele isso porque ele não fez o que eu queria? Isso será que também não se torna uma coisa mais tóxica de controlar a pessoa por causa disso? É nesse sentido que eu estava comentando, porque algumas mulheres falam comigo e elas comentam isso, assim, né, eu entraram em contato comigo mulheres que já traíram, e ela estava trabalhando, né, uma estava trabalhando, na academia, e aí ela comentou isso: "Ele não quer que eu trabalhe porque eu tô na academia". Então, tô falando nesse sentido, né, Uhum. eu falei assim pra ela nesse sentido de, vocês precisam porque eles não tinham nenhuma referência também de líder de casal. E é importante nesse sentido, se você não consegue se construir junto, né, aconteceu, se você não consegue, se construir junto com o seu marido, você precisa de alguém para te ajudar. Terapia de casais tá aí, né, não é só líder de casal, mas terapia de casais Uhum. também tá aí pra te ajudar nesse sentido. Porque senão vão acabar se destruindo, né. Tem até um reels que eu vi uma vez que é duas faces, assim, de cerâmica, e eles iam se destruindo, assim, um ia pegando o rosto do outro. Então, se for pra ser um relacionamento onde você vai se destruindo, não tem necessidade de continuar, né. Verdade. Quem sai de um casamento, você acha que já sai pensando num próximo relacionamento ou é possível ser feliz sozinha? E eu digo até mais, pra ser feliz no relacionamento, talvez a pessoa tenha que primeiro ser feliz sozinha pra poder estar bem, sabe? Qual que é a sua visão disso? Você tá 1 ano, vai fazer 1 ano aí, né, que você se separou. Hoje você se sente bem, você se sente feliz sozinha, sem estar em um relacionamento? Como isso é pra você, Larissa? Até pra outras mulheres também, né, que às vezes acham que não é possível ser feliz sozinha, que tem que estar sempre num relacionamento. Você tá aí há 1 ano, quase separada. Como tá sendo pra você esse processo? Vou te contar. Eu, desde os 14, eu sempre me envolvi em relacionamentos, tá. O máximo que eu fiquei foi 1 ano sem ninguém, depois eu conheci o meu ex, e aí eu me casei com ele. Ficamos 3 meses aí de namoro e noivado, e aí a gente se casou, enfim. Mas o que que eu digo hoje, depois de tudo que eu passei, de toda essa questão de construção de mim mesma, de identidade que foi construída, da minha essência que voltou, eu me Uhum. sinto muito melhor sozinha nesse sentido. Porque eu sinto que eu não tô sozinha, eu estou com Deus. Então onde eu passo, o que eu faço não é sozinha, é com Ele, é com Deus. É com Ele do meu lado, é Ele me guiando, me direcionando o que eu vou fazer e tudo. Então eu me sinto muito, preenchida por mim mesmo, porque o meu amor próprio também cresceu. Eu fui desenvolvendo isso em 1 ano. Esse amor próprio,
a questão de fazer outros hobbies que eu não fazia. Academia, eu faço mais do que eu fazia antes, eu faço todo dia academia, eu amo academia. Sim. O violino, eu toco mais. Isso é até uma coisa Encontrar- importante a gente pontuar, né? Que a gente tinha falado disso, a gente não trouxe aqui pro podcast. Que nesse seu processo de separação, você teve coisas que te ajudaram a passar por esse processo, né? Sim, Que foi a atividade física, né? Que você falou que até quando você estava separando era a única coisa que realmente você conseguia sair de casa ali por um período, era pra ir na academia e voltar, você não estava conseguindo ir na igreja, fazer outras Sim. atividades que eram normais pra você, né? Além disso, teve o violino também e teve a parte do livro, né? Que a gente não entrou. Conta um pouquinho desses pilares aí, podemos falar assim, que te ajudou a passar por essa separação. Então, como eu te falei, eu entrei com 21 dias de jejum e consagração. E aí eu tive, né, o Senhor me acordava de madrugada para fazer esse livro. É um livro pequeno, mas é um livro que eu acredito que muitas mulheres que lerem esse livro serão restauradas como eu fui, porque ele fala sobre os desertos da vida e quais são os tipos de desertos de acordo com a palavra de Deus e de acordo com os desertos que Davi passou. Não sei se você conhece Davi, Uhum. e ele passou por vários desertos. Deserto, caverna, fortaleza. Cada um desses, de acordo com a palavra de Deus, tem um significado. E eu falo sobre esses desertos que a gente vai passando. A fortaleza, por exemplo, foi um deserto de Davi, aonde ele podia matar Saul. Ele podia matar Saul, porque ele estava escondido na caverna e Saul entrou na caverna para ir no banheiro, vou dizer assim. Uhum. Ele podia ter feito. Por que que ele não fez? Porque ele confiava em Deus. Então, quando a gente confia no Senhor, a gente deixa que a justiça seja feita por Deus. Deixa que as coisas sejam organizadas por Deus. Existem coisas que elas não são organizadas pelo nosso controle, mas sim pelo universo, por Deus, eu acredito, mas pessoas que acreditam por outras linhas, enfim. E o que te levou, assim, o que te inspirou a escrever esse livro, né? E qual a mensagem principal que você quer passar para as mulheres, né? Um livro mais dedicado, né, ao universo feminino, principalmente. E qual a mensagem, assim, que você quer transmitir através desse seu livro? É exatamente o título dele, a restauração. É a restauração da tua essência, a restauração da identidade da mulher, a restauração de si mesmo. É você buscar como se restaurar. Você trabalha com mulheres em processo de cura, né? Fala um pouquinho como que é esse trabalho. Você tá num momento até um pouco de transição, né? De carreira, que você tá se doando mais para essa parte, né? Você pegou da sua dor para poder ajudar outras mulheres. E fala um pouco desse seu trabalho, assim, dessa transição de carreira pós separação. Então, essa transição de carreira está sendo também uma novidade para mim, porque eu nunca imaginei escrever um livro. Jamais. E isso veio do coração de Deus para mim, assim. Criar um livro. Eu amo ler. Eu amo leitura, eu leio muito, já li 5 livros esse ano, tô indo pro 6º, e para mim leitura é maravilhoso. Porém, escrever nunca passou na minha cabeça. Uhum. Isso para mim tá sendo novidade, assim. E ajudar outras mulheres também tá sendo uma novidade para mim, porque eu já fui professora de mulheres, assim, na igreja, adultas, né, no caso, mas ajudar é um outro processo, é um outro desafio, você instruir essas mulheres. E o mais interessante é que eu consigo sentir a dor, porque eu passei pela dor. Uhum.
Eu passei por essa dor. Então eu sei que não é fácil. Eu sei que às vezes dá vontade de desmoronar. Às vezes dá vontade de você se trancar e não sair mais. E dizer assim, acabou. Não tem mais nada. A vida não tem mais A sentido. vida não tem mais sentido. Acabou. E eu tenho algo, eu posso dizer pra você, eu passei por tudo isso e eu posso dizer pra você com toda a afirmação possível: tem vida aí. Tem vida. Tem vida aí. Se você está sentindo que não há mais solução, há sim. Para sua vida sempre tem uma solução, sempre tem um jeito, sempre tem um caminho. Há vida. Há sentido. Aonde você não tá vendo agora, uma hora vai aparecer. O tempo vai te mostrar. As coisas vão se organizar de uma forma que você não espera. Às vezes a gente pensa assim, tá tudo uma bagunça, mas uma hora você vai olhar de longe e vai ver um desenho. Antes você via só um rabisco, porque você tá perto. Quando você vai indo para longe, você vai ver um desenho. É isso que Deus faz. E buscar ferramentas, né, Larissa, assim como você Com buscou, certeza. para tirar o foco daquilo, né? Que você, através até do livro, foi uma coisa que te ajudou a passar por esse processo. A parte do violino, né? A parte da leitura, a parte da academia. Os hobbies. Os hobbies, né? Fazer coisas além, porque às vezes a pessoa tá tão focada só no casamento que ela se tira, por mais que às vezes tá uma bosta, mas se tira aquela única coisa que a pessoa tem, o que vai ser da vida dela, né? Quando a pessoa vive, porque tem mulher que é assim, né? A gente tá falando muito pro público feminino, não que homens também não sofrem com a separação, né? Tem os dois lados, mas aqui a gente tá focando realmente nas mulheres. E é muito característico da mulher isso, né? De se doar mais, um erro da mulher, né? Às vezes, dependendo, a culpa não é nem do parceiro, é a mulher que, assim, extremamente vive só pro homem, esquece de si mesma, esquece de se cuidar, esquece de ter atividades. Então, se é uma mulher que não tem uma vida, além da vida de casal, do casamento, o fim do casamento é o fim da vida mesmo, né? Elas podem se sentir assim. Então, a importância de procurar ferramentas e procurar não só hobbies, procurar propósitos além do casamento. Porque se o propósito da vida da pessoa é só o relacionamento, se ela perde aquilo, ela vai ficar sem propósito, né? Na vida. E além do que, o seu exemplo é muito importante, eu acho, para trazer clareza para outras mulheres, mas uma coisa que a gente também, né, não falou aqui, mas talvez pode ter alguma mulher ouvindo e pensar, mas para ela foi mais fácil, que a mulher sempre acha que pro outro é mais fácil, né? Não tinha filho, né? Você tinha seu filho pet, você trabalhava, né? Você não era dependente financeiramente, né? Desse casamento. Porque tem muitas mulheres que, além da parte emocional, tem a parte financeira, né? Que depende total do marido, e isso também é uma coisa que a mulher aceita, né? Então, assim, até pra ficar como ponto de alerta, né? Porque eu acho Sim. isso uma coisa... Eu já fui. Você já foi? Eu já fui dependente financeira. E eu digo, é triste eu falar isso. É muito triste, porque inicialmente eu não trabalhava, porque eu estava na faculdade, né? Uhum. Você estudava? Eu estudava, estava na UFSC ali, estudando e terminando a faculdade. E é muito triste, porque você tem que pedir permissão o tempo todo para comprar uma roupa íntima. Você tem que pedir permissão para você comprar um doce. Um absorvente, um shampoo de cabelo. E eu sentia que o apartamento não era meu. Eu só comecei a sentir que o apartamento era meu quando eu comecei a trabalhar. Isso pra mim foi muito triste, assim, quando isso só caiu a ficha quando eu comecei a fazer terapia.
Só caiu a ficha muitas coisas, assim, que eu desabei, porque eu falei: "Como eu segurei tanta coisa? Como eu aceitei tudo isso? Como eu deixei isso acontecer comigo, fazerem comigo?", sabe? Como eu aceitei, ficar calada nesse sentido, nisso? É. Então, quando eu comecei a me impor também, a dizer: "Não é bem assim, não é por aí", que começou também algumas desavenças. A gente começou meio que a discutir, assim, a as nossas discussões nunca foram à base de, né, de um grito, não, mas sempre na conversa. Mas a gente começou a discutir mais nesse sentido, porque eu comecei a ter minha autonomia. Eu não era mais dependente. Então, quando eu parei de ser dependente, parece que também houve um ciúme aí também, Uhum. "Opa, ela é muito autônoma, ela tá muito autônoma, Ela não precisa ela não mais de mim pra precisa". sobreviver. Aham. "Opa, algo de errado não está certo", pra ele, assim, né, eu acho que, enfim. É É. importante a gente ter nossa autonomia como mulher, sim, e ter nossa graduação, nossa formação. É importante a gente se formar, é importante, porque quando a gente sai, a gente tem um caminho para seguir, a gente pode seguir por um caminho. Nada que nos impeça de seguir outro caminho, outra formação, outra graduação, mas Uhum. ter a nossa independência financeira é extremamente importante. Ah, E eu acho que até pro casal, né? Eu sei que hoje em dia tem até vários memes na internet, cada casamento, um casamento, esposa troféu, tal, mas pra mim é uma coisa assim completamente, eu não consigo imaginar como isso pode ser bom, né? Eu vejo várias mulheres, super, como se isso fosse uma coisa muito grandiosa, sabe? Eu acho uma bizarrice, assim, entendeu? Você ser completamente dependente da outra pessoa, como isso É. pode funcionar e pode ser bom, assim, sabe? Na minha cabeça, não faz sentido, assim, mas. Eu sempre deixei muito claro que eu queria trabalhar, né, depois da minha formação eu ia trabalhar e ia construir algo assim. Eu já tenho essa ideia empreendedora. Já é meu porque a minha mãe é empreendedora. Eu ajudei minha mãe a construir uma loja. Ela tem uma loja aqui no centro. Então, assim, essa ideia de empreendedorismo, eu tenho muita referência da minha mãe, que é uma guerreira. Minha mãe é uma guerreira. Minha mãe, tem 62 anos e tá trabalhando, mas assim, ela gosta, ela Uhum. acorda às 5 da manhã, Dá sentido pra vida dá dela. sentido pra vida dela. Ela faz aquilo que ela quer, assim, ela compra o que ela quer também, sabe. Ela não precisa pedir permissão, isso eu tenho ela como referência, Uhum. entende. Então assim, essa autonomia vem muito dela e eu sempre fui autônoma, isso desde muito cedo, muito cedo. Desde muito cedo, eu ajudei ela nas vendas, eu ajudava ela a pegar as roupas e levar para a loja, então assim, a comprar, eu ia para São Paulo, no Brás, comprar com ela, isso para mim era um prazer imenso fazer isso, assim, ajudar ela nesse sentido. Então até isso é muito ardente em você por ter essa referência de mãe, né? Algumas mulheres, Sim. as mães, né, foram donas de casa, tal, às vezes não tem essa referência. Minha mãe também sempre muito empreendedora, sempre muito trabalhou, então eu já cresci com essa visão mais independente, né, de ter as minhas coisas, de não precisar jamais pedir dinheiro para marido para comprar nada. Imagina, para mim isso é uma loucura. Larissa, pra gente já ir encerrando, que a gente passa rapidinho, mas a gente já tá falando há bastante tempo. Se hoje uma mulher estiver ouvindo esse podcast e se sentindo no fundo do poço, qual seria a principal palavra que você daria pra essa mulher? Não desista. Não desista de si mesmo. A promessa da restauração, que é do meu livro, ele fala muito sobre isso. Você precisa retornar, retornar à tua essência, retornar à tua identidade, se lembrar e obedecer. Obedecer em que sentido, né? Se lembrar de como Deus é bom e do que Deus pode fazer na sua vida, né? Quantas coisas o Senhor não fez na Bíblia, no Antigo Testamento mesmo? Mar se abrir. Se você acha que o mar está fechado para você, ele pode se abrir. Ele pode se abrir.
Não desista. Sempre há um caminho. E se não tem um caminho, ele vai se abrir, ele vai acontecer, vai acontecer em algum momento. Um caminho vai aparecer para você. Se você acha que tá tudo fechado, uma hora vai se abrir. Muito bom. Muito bom. E fala um pouquinho do livro, né, que ainda não foi lançado, fala a data de lançamento, quem se interessou, gostou da sua história, como é que pode ter acesso a esse livro, conta pra gente. Então, gente, esse livro, eu entrei com parceria com a editora Apres. Eu enviei para eles em dezembro, eles aceitaram e eu fui fechar a parceria com eles em janeiro, lá em Curitiba. E aí, a editora, né, falou comigo que tem umas etapas. Eu tô na etapa ali da edição de capa. E assim, o pessoal tá escolhendo a capa e tá sendo o máximo, porque eu deixo lá na enquete, né? Qual que é a melhor? E aí o pessoal tá escolhendo, a gente ainda tá vendo. Mas é tão interessante que eu fui mostrar a capa pra uma amiga e Deus já falou com ela, através de uma capa só. Porque são várias, né, que eles me mostraram. E através de uma capa. E a capa é assim, a capa que mostraram, né? É uma rachadura e dentro da rachadura nascia uma flor. Que lindo. E aí o nome é A Promessa da Restauração. Então, ela já se abriu, assim, comigo, e a gente tá conversando, tô orando por ela também, enfim. Mas o livro, ele vai ser lançado em julho, tá previsto para julho, não tem data ainda, mas quem quiser pode ir lá na minha bio, clica lá que você vai ver que tem o pré-lançamento. No pré-lançamento, você vai deixar ali seu nome, algumas informações, para que quando for a data certinha, eu possa enviar para você e você está a par de tudo. Legal, tipo uma lista de espera, então, do livro. E também pode estar te acompanhando nas redes sociais, né? Sim. Que com certeza você vai estar ali divulgando os próximos passos. Com certeza. E muito bom conversar com você, te ouvir, você poder trazer um pouquinho da sua história. Muito obrigada, Larissa. Você quer deixar uma palavra final? O prazer é meu estar aqui no podcast. Eu acredito que tudo tem um propósito. Nada em vão, inclusive estar aqui. E o que eu tenho é agradecer por esse momento, por essa oportunidade também de estar aqui e dizer, e é isso que ficou, assim, não desista dos teus sonhos, não desista da sua identidade, da sua essência, e não largue sua essência por nada, por ninguém. A sua essência é única e ela é algo que pode até ser usada para ajudar outras pessoas. Às vezes, a gente retirar a nossa essência, a gente está retirando a nossa alma. É isso que eu senti. Assim, quando voltou a minha essência, quando eu comecei a buscar a minha essência novamente, eu senti como se eu estivesse mais viva. Como nascendo se eu estivesse de novo, né? nascendo de novo. Nascendo de novo. Isso acontece, né? Muitas mulheres se apagam, às vezes, né? Dentro do casamento, dentro do relacionamento. Então, realmente, seu processo de separação é como se você tivesse feito um resgate de você mesmo, né? Da Larissa ali que estava adormecida. Sim. Obrigada, viu, Larissa? Eu que agradeço. E siga a gente para mais episódios de podcast e para vocês conhecerem mais histórias assim como a da Larissa. Obrigada. Até o próximo.